Bom, vamos orar então. Pai, obrigado por trazer esse bom grupo ao estudo bíblico esta noite. Obrigado por me ajudar nos meus estudos, preparando essa lição. E eu peço que o Senhor nos dê bom entendimento das coisas que eu vou, pela Tua graça, ensinar. Então, abra os nossos corações para a verdade e use essas coisas nas nossas vidas, por favor, em nome de Jesus. Amém. Então, Atos 15, o concílio em Jerusalém, ou a assembleia, ou a conferência em Jerusalém, o que aconteceu? Então, vamos entender rapidinho o contexto para entender esse capítulo que eu acredito é um dos mais importantes no livro de Atos e historicamente um dos livros mais importantes da igreja. Então, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele trouxe através do sangue dele um novo testamento. O antigo era entre Deus, Jeová, e o povo ou a nação de Israel. Com o sangue de Jesus, esse primeiro testamento foi abolido e o novo começou. Esse Novo Testamento declarou que, sabendo que nem os judeus, o povo de Deus que tem a lei, consegue obedecer, então ambos, os judeus e os gentios, são condenados. Não tem como. Precisam de um Salvador. E Jesus, que já morreu, ele é esse Salvador. Mas Deus queria salvar através da fé, a Bíblia diz pela graça, por meio da fé, na Efésios 2:8, os judeus e os gentios. Então, eu já mostrei em Atos 10 e outras passagens, Deus deu as chaves do reino para Pedro, e a primeira metade do livro de Atos, você vê a vida e o ministério de Pedro. Ele usa as chaves para abrir as portas da salvação, primeiramente para os judeus, e depois para os gentios. E o apóstolo para os gentios era Paulo. Mas houve um conflito bem no começo dessas coisas, porque os judeus que tinham a lei estavam até um certo ponto observando a lei, estavam vendo esses gentios recebendo Jesus, gentios que não tinham a lei, não conheciam os 613 mandamentos da lei, que estavam no paganismo, estavam comendo carnes imundas e fazendo loucuras, e tinha muita imoralidade, coisas que eu não posso nem mencionar. E eles começaram a entrar nas novas igrejas em nome de Jesus, e alguns judeus estavam ficando loucos, mas esses assim não podem entrar. Eles vão ter que se tornar judeus. Esses gentios, para serem salvos mesmos, vão precisar ser circuncidados. E daí, entrando na lei, eles vão poder ser salvos. Então a ideia deles era o seguinte: sim, Jesus é o Salvador de todos, mas os gentios precisam se tornar judeus. Então esse é o contexto de Atos 15. Então Paulo estava pregando em várias cidades, já começou a viajar como missionário, várias igrejas foram implantadas em outras cidades fora da região da Judeia, da Samaria, e ele voltou, e novidades, as pessoas estavam ouvindo sobre essas salvações. Então ele queria os judeus queriam entender melhor o que aconteceu. Vamos agora então chegar aqui em Atos 15, e em vez de tentar falar tudo, vou dar um comentário, nós vamos ver esse capítulo essencial. Seria bom você ter uma caneta, algo para marcar. Eu acabei de dar o contexto para vocês, mas agora é bom ver as palavras mesmo da passagem. Então, Atos 15, eu vou fazer a leitura, vai ficar mais fácil por causa da quantidade de versículos hoje à noite. Então, Atos 15. Então,
alguns que tinham descido da Judeia ensinavam que assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então olha aqui, versículo 1, Judeia. Judeia era a região para o sul do povo de Deus, de Israel. Tinha uma divisão, uma guerra civil anos e anos atrás, que dividiu a terra. E Judeia era a parte para o sul, a parte que tinha Jerusalém. Jerusalém, capital, tinha o templo, onde o povo sacrificava os animais. Era o lugar mais religioso, o lugar do sinédrio, o lugar que tinha os fariseus e os saduceus, o lugar onde Jesus mesmo foi crucificado, esse lugar. E era um lugar mais alto, falando sobre a topografia, a geografia da região. Então, diz que alguns que tinham descido, geograficamente, da Judeia, ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. A circuncisão foi a marca necessária para entrar na aliança antiga entre a nação de Israel e Deus. E eles estão vendo esses gentios, esses não circuncidados, esses imundos, pagãos, e eles estavam falando: não pode ser assim não é só Jesus, não é só Jesus que você pode ser salvo, não, você com certeza vai precisar se circuncidar. Versículo 2: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Lembra, em Atos 2 e alguns capítulos depois, cresceu muito o número de crentes, mas Jerusalém era o mesmo lugar onde Jesus foi crucificado. Então nós estamos vendo dois movimentos opostos acontecendo ao mesmo tempo. E com esse tipo de negócio aqui em versículo 1, esses dois apóstolos, Paulo e Barnabé, pensavam: nós não podemos aceitar essa falsa doutrina. Nós observávamos que o Espírito Santo autenticou a salvação dos dos gentios, sem a circuncisão. Então nós precisamos ir para Jerusalém, e eles começaram a brigar. Vamos ver o que acontece aqui. Eles foram para Jerusalém, onde tinha os apóstolos, os anciãos, esse grupo grande, a primeira igreja. Versículo 3: e eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, outra igreja. Eles estavam chegando, contando a conversão dos gentios, explicando o que aconteceu, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Então eles estão dizendo: olha, é o seguinte, nós fomos para essas outras cidades e os gentios ouviram a palavra de Deus, e nós pregávamos o evangelho para esses pagãos e tudo, essas pessoas que não tinham nenhuma palavra da Bíblia. Essas pessoas acreditavam em Jesus, e antes de eu até terminar as minhas palavras, o Espírito Santo desceu nessas pessoas, e Deus se manifestou de uma forma milagrosa, autenticando a obra da salvação nas vidas desses gentios. E eles estavam contando isso o tempo todo. Os judeus estavam dizendo: não, mas não são salvos não. Não, com certeza não, tem que guardar a lei, tem que se circuncidar e tudo isso, não vai dar certo não. Versículo 5: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram,
dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Marca essas palavras aqui em versículo 5. Fariseus que tinham crido. Isso quer dizer que esses fariseus receberam Jesus. Mas receber Jesus não quer dizer, e preste atenção, que você não pode ficar corrompido por uma falsa doutrina. Na verdade, no contexto aqui, você pode ler o livro de Gálatas e perceber que um grupo de crentes ficou corrompido por falsa doutrina. E esses homens aqui não conseguiram compreender tudo, estavam pensando, não, mas não vai dar assim, tem que circuncidar esses homens. E eles até falaram aqui, era mister, ou necessário, circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Ok? Tem que guardar a lei. Voltando para a ideia aqui em versículo 1, eles falaram, não podeis salvar-vos. Então eles estavam dizendo, bom, a salvação vem por Jesus mais, ok? Vocês estão vendo isso? Jesus é o Salvador, porém, você ainda tem uma responsabilidade. Paulo e Barnabé não gostou disso. Não, peraí, não é isso não. Vamos continuar. Versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Então, agora você pode imaginar os líderes da igreja em Jerusalém. Tem aqui as palavras apóstolos e anciãos, ok? Apóstolos, claro, esses homens especiais, esses missionários selecionados por Jesus, e os líderes, esses homens de idade na igreja, estão considerando este assunto, versículo 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro, ok? Outro apóstolo, e disse-lhes, agora Pedro vai dar a palavra dele, sabe, ele gosta de ser a primeira pessoa para falar, ainda é assim, eu gosto muito de Pedro, mas ele é muito interessante. Vamos ler aqui. Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E você pode marcar aqui, perto desse versículo, Mateus 16 e Atos 10, porque ele está falando sobre Mateus 16 e Atos 10. Em Mateus 16, Jesus deu para ele as chaves do reino, e em Atos 10 ele usou a chave para abrir a porta do Evangelho para os gentios, ok? Lembra do Cornélio, etc. Então ele está falando, olha, Deus me deu essa obra, versículo 8, e Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes, presta atenção e marca essas palavras, o Espírito Santo, assim como também a nós. Aqui, versículo 8, é uma obra de uma forma esquecida do Espírito Santo, mas é a obra autenticadora do Espírito Santo. O Espírito Santo, pode ler sobre isso em Romanos 8, em Efésios 1, ele tem uma obra para autenticar que aqui existe a verdade. Ele é a mesma pessoa da Trindade que autentica a salvação que você tem. Ele é aquela testemunha por dentro, aquela testemunha interna, que diz para você é salvo mesmo. Eu sei que muita pessoa vai tentando seguir um monte de coisas na igreja e tudo para, será que eu sou salvo? Ou a pessoa fica falando em oração, Jesus, eu creio, ou eu creio que o Senhor é salvo. Isso me salve, fica falando, como se Deus fosse, sabe, um computador e você tem que programar ele a receber você como filho dele, mas não é isso. É Ele que salva você sobrenaturalmente, e quando Ele faz isso, Ele entra em você, Ele habita em você, e Ele autentica essa salvação. E no livro de Atos,
Ele fez isso de uma forma até mais milagrosa, porque ele deu línguas e outros milagres para manifestar isso. Deus estava deixando bem claro, estamos entrando numa nova dispensação. Agora, o gentio, simplesmente por crer em Jesus, vai ser salvo. O que acontece quando isso acontece? Olha aqui o que ele diz em versículo 9. Eu acho um versículo muito interessante dele marcar. Versículo 9. E não fez diferença alguma entre eles, os gentios, e nós, os judeus. Marca essas palavras. Purificando os seus corações pela fé. Não é interessante isso? Eu acho muito interessante. Esse homem, ele é pagão. Ele come sangue. Ele fornica com as prostitutas no templo da deusa Apafrodite. Eu preguei o evangelho para ele hoje e o Espírito Santo desceu, autenticando que agora o coração desse mesmo homem pagão agora é purificado pela fé. Deus aceitou essa pessoa. Não deu para ele a lei de Moisés, o Torá, não deu para ele um monte de mandamentos. Eu sei o que vem para nós, nossa mente, mas então é para ele pecar, ele pode continuar nessa vida? Mas olha, a gente está perdendo algo quando a gente fala isso. Precisamos entender, a salvação é sobrenatural. Fala isso comigo. A salvação é sobrenatural. E é tão importante entender isso. Quando eu digo, mas a lei não salva, a pessoa fala, mas então o Senhor está falando que pode receber Jesus e pecar? Como que você vai simplesmente voltar a todo o pecado? Quando Jesus entrou em você de uma forma sobrenatural, como? O Espírito Santo é nosso guia e ele vai trazendo convicção. Isso não quer dizer que você anda perfeitamente, mas quer dizer que há uma outra influência muito superior que opera no crente, e nós podemos ver isso especificamente no livro de Gálatas, que é o livro-chave, vamos dizer, quando você estuda Atos 15, aqui, Gálatas, o livro inteiro. Ele diz aqui que ele purificou os corações dos gentios pela fé. Pela fé. E por causa disso foi instantâneo. Lembra ali em Atos 10, Pedro ainda estava pregando, nem terminou a pregação, e o Espírito Santo já desceu sobre os gentios. E como eu falei para vocês, isso quer dizer que nem é necessário alguém fazer uma oração para ser salvo. O necessário é uma mudança de coração, que é fé em Jesus Cristo. Esse é o necessário. Alguém pode estar morrendo e naquele último momento o coração abre e recebe Jesus e nenhuma palavra sai da boca. Se essa pessoa tivesse a energia, a força, poderia falar, sim, eu creio em Jesus, mas naquele momento, fé entra, a pessoa recebe Jesus, o Espírito Santo entra, e essa pessoa é salva e morre no próximo momento. E ninguém nem sabe. É possível isso? Com certeza. Lembra do malfeitor na cruz? Ele não tinha nada para oferecer, mas ele falou para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e Jesus falou para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Esse mesmo homem morreu naquele mesmo dia, não tinha nada, mas Jesus salvou ele. Vamos continuar, versículo 10. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Então, esses judeus, esses fariseus, já estavam acontecendo, infelizmente, criando uma nova doutrina. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Quando algo da Bíblia não faz sentido,
fala essas 3 palavras maravilhosas: eu não sei. Em vez de inventar uma doutrina para defender seu ponto de vista, porque você não entende o que a Bíblia está dizendo aqui ou ali, e daí você acaba acreditando em algo falso que pode atrapalhar a sua fé e pode levar outra pessoa a nem crer em Jesus de uma forma bíblica, e essa pessoa nem vai para o céu. É melhor falar: eu não sei, eu não entendo. Tem gente que fala para mim, eu prego que a salvação é pela graça por meio da fé, eu explico isso, a pessoa fala para mim: mas tem que ser praticante. E daí eu falo: peraí, onde você viu isso na Bíblia? A pessoa não sabe, porque está inventando isso, porque não faz sentido a salvação pela graça por meio da fé. Não faz sentido. Segundo a nossa consciência, a doutrina bíblica não faz sentido. Mas se você compreender a justiça de Deus, o que Jesus fez na cruz e como isso nos traz a justiça de Deus para nós, agora começa a fazer sentido. Mas a pessoa fala: mas tem que praticar. E a Bíblia diz em Romanos 4, versículo 5, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos 4, 5. Então a Bíblia tem as respostas para as perguntas que temos hoje. Não é para a gente criar novas doutrinas, é para a gente voltar para a Bíblia, e 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 voltar para a Bíblia. A Bíblia tem todas as respostas, é a palavra de Deus, é um livro completo. É incrível a quantidade de dúvidas que eu já tive e eu volto para a Bíblia e eu encontro uma resposta. Às vezes leva tempo, eu admito, leva tempo às vezes, mas a Bíblia explica. Então, ele diz aqui que se você pegar um gentio que recentemente recebeu Jesus e falar para ele: olha, para você ser salvo mesmo, você vai ter que ser circuncidado e você vai ter que guardar a lei de Moisés, como diz aqui em versículo 5. Como? Como que ele vai aguentar tudo isso? Como? Impossível. Eu nem consigo seguir todos os 10 mandamentos perfeitamente. E a Bíblia, a lei de Moisés tem 613 mandamentos. É um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Agora, Atos 15, versículo 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então agora ele está voltando e dizendo: olha, Deus salvou eles pela graça, os gentios, e nós acreditamos que é a mesma coisa para nós que somos judeus. Jesus já estava mostrando que a lei estava passando na questão da salvação, porque ele já usou para mostrar que ninguém consegue seguir a lei. E há muitas histórias que você pode ler que manifestam isso. Por exemplo, quando Pedro encontrou a moeda na boca do peixe, Jesus usa esse momento para mostrar que ele não precisava pagar o tributo para o templo, que fazia parte da lei de Moisés, em Êxodo. Mas vamos continuar. Versículo 12. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Então, novamente, nós notamos que cada milagre é um sinal. Deus usou os milagres entre os gentios para manifestar: é verdade, os gentios podem ser salvos através do Evangelho. Ou seja, o milagre serve para algo, além de simplesmente a pessoa falar: uau, que legal. E se não precisar de um sinal, provavelmente não vai precisar de um milagre. Mas vamos continuar. Versículo 13. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: homens irmãos, ouve-me. Ok, agora pode marcar o nome Tiago. Esse Tiago era o meu irmão de Jesus. Nós sabemos que Maria, ela se casou com José depois do nascimento de Jesus e ela teve outros filhos.
Jesus era o filho de Deus, mas os outros eram os filhos de José, e então eram os meus irmãos de Jesus, e esse Tiago aqui é o meu irmão de Jesus, e entendemos, segundo o contexto aqui, que esse Tiago, ele era o pastor da igreja em Jerusalém, ok? Então os apóstolos ou missionários tinham um certo tipo de autoridade, mas na verdade não eram a autoridade dessa igreja. A autoridade dessa era Tiago, pastor Tiago. Então ele fala, tudo bem, ouvimos Paulo, Barnabé, Pedro, tudo bem, agora eu vou falar o que eu acho, o que eu entendo como o pastor da igreja. Então versículo 14, falando sobre Pedro, ele usa o nome Simão. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome, e como isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios, e marca essa palavra gentios, porque ele está lendo isso dentro do Velho Testamento, dizendo que até o Velho falava que Deus ia fazer isso com os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Agora, versículos 19, 20 e 21, são a conclusão do pastor da igreja em Jerusalém, ok? Então, se vocês quiserem marcar, versículos 19 a 21 são a conclusão. Ele diz o seguinte: por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertam a Deus. Marca essa palavra, perturbar. E não é interessante isso? Ele está dizendo que a lei, como o meio da nossa salvação, vai nos perturbar. Irmãos, eu vejo tanto isso aqui no Ouro Preto. Pessoas discutindo sobre quais leis você tem que seguir e tudo, blá, 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 blá. E se você não guardar o sábado, se você comer peixe de couro ou outra coisa, falam sobre isso, aquilo. Pessoas me falam, se o homem usar bermuda, ele vai para o inferno. Outra pessoa fala que se mulher não usar saia, mas usa calça, ela vai para o inferno. Tanta conversa sobre essas coisas, blá, 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 blá. Mas é perturbação isso. É bom ter usos e costumes, é bom ter padrões, com certeza é bom ser santo no seu modo de se vestir, etc. Amém, aleluia. Mas na questão da salvação não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu imagino que o malfeitor que morreu na cruz tinha quase nada no corpo dele, mas Jesus falou: hoje estarás comigo no paraíso. Não quer dizer que se ele pudesse continuar na terra, ele deveria usar uma roupa suficiente, sim, deveria, mas não é a salvação dele. É perturbação. Versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Então é interessante, ele dá quais mandamentos aqui para os gentios? Quatro mandamentos. Ele diz: contaminação dos ídolos, não pode participar disto. Da fornicação, que é qualquer tipo de relacionamento ilícito, ou seja, fora do casamento. Do que é sufocado, que você pode pegar a cabeça de uma galinha, vamos dizer, faz assim, e o sangue fica dentro, ou do sangue aqui, que é algo comum. Eu sei que até em alguns lugares, tipo na Inglaterra, eles têm um pudim de sangue, que você pode comer. Mas eles falam, então, há quantos mandamentos na lei de Moisés? 613. Aqui em versículo 5, os fariseus estavam dizendo: não, mas os gentios vão ter que guardar a lei de Moisés. Tiago, o pastor da igreja, diz: eu acho que é só essas 4 coisas. E você provavelmente tem a pergunta que eu tenho: mas por que essas 4 coisas aqui? De todas as coisas no mundo, não pode comer sangue, vamos dizer? Não é meio estranho isso? Mas ele dá uma explicação, versículo 21.
Ele diz, porque Moisés aqui quer dizer o Torá, ou a lei, os primeiros 5 livros da Bíblia. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Você pode ler 1 Coríntios 8 e também Romanos, se eu não me engano, capítulo 14, que lidam com a ideia de fazer o máximo para não escandalizar os outros, especialmente os outros que não têm uma fé muito forte. A ideia é o seguinte: eu tenho liberdade em Cristo, mas há certas coisas que com certeza vão escandalizar os outros. E no contexto cultural aqui, nós podemos ter certeza que com tantos judeus lendo nas sinagogas a lei, vendo alguém que fala que é de Deus, mas que está comendo sangue ou algo assim, vai dar uma confusão. Também outra coisa óbvia aqui, a fornicação é uma coisa tão horrível, tão corrupta, e tem como contaminar uma igreja. Você pode ler sobre isso, por exemplo, no livro de Judas, a imoralidade, que logo no início eles falam, não, mas pelo menos precisamos lidar com isso, logo aqui no início, vamos dar essas coisas para eles. E eu sei o que acontece, as pessoas falam, então como é que fica, pastor? Nós vamos dividir a lei de Deus, escolher quais mandamentos a igreja deve seguir e quais a igreja não deve seguir. Por exemplo, levanta sua mão se vocês acham que devemos seguir o mandamento na lei de Moisés, que diz que se tivermos um filho rebelde que não aceita a nossa repreensão, nós devemos apedrejar o nosso filho. Quem quer fazer isso hoje? Levanta sua mão. Alguém? Fabiana, quer? Não quer fazer isso? Não, eu também não quero fazer isso. Mas faz parte da lei. Então alguém fala, então nós não vamos seguir isso. Quem quer seguir a parte da lei de Moisés que diz que se você não guardar o sábado, você precisa morrer? Alguém quer seguir essa parte da lei? Alguém? Sirley, quer? Não? Tudo bem? Ok, então, não. Paulo, você quer matar alguém que não guarda o sábado? Você está pensando, não quer? Tudo bem? Então você vai assim, mas como então? Quais mandamentos e tudo? Ok. Você pode escrever 2 palavras, ok? Espírito Santo. Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que entra em você no dia da sua salvação, que faz uma obra sobrenatural em você, também é aquele que guia você e vai operando na sua consciência pela palavra, vai ajudar você a saber o que você deve e não deve fazer. Bom, falando tudo isso, vamos para o livro de Gálatas. Livro de Gálatas. E vamos para capítulo 5, Gálatas 5. Eu vou, pela graça de Deus, tentar explicar algo aqui através do livro de Gálatas. Nós não sabemos se Paulo escreveu o livro de Gálatas antes ou depois desse concílio em Jerusalém. Nós não sabemos. Porém, dá para ver que ele está lidando com a mesma coisa. Aparentemente, algumas pessoas erradas entraram naquela região, dessas igrejas na Galácia, para espiar a fé desses crentes. E começaram a trazer essa falsa doutrina que você tem que seguir a lei de Moisés para manter a sua salvação. O título que damos para esse tipo de pessoa é um judaizante. Um judaizante, alguém que quer que você seja basicamente judeu para ser salvo, que é errado. A Bíblia nunca fala que você precisa ser judeu para ser salvo, ok? Que é a ideia de guardar a lei para ser salvo. Eu ouvi um cara hoje ensinando essas coisas de uma forma totalmente corrupta. Ele ensinava que você tem que guardar a lei inteira de Moisés como crente. E eu já pensei, mas você então está matando o seu filho rebelde? Você já está matando a pessoa que não guarda o sábado? Então ele já estava com algo que não faz sentido. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui em Gálatas 5, e isso vai nos ajudar. Então Gálatas 5 é a doutrina atrás dos pensamentos de Tiago em Atos 15.
É bom até colocar Gálatas 5 aqui, perto de Atos 15, para você lembrar, porque vai ajudar você na sua interpretação. Na verdade, o livro inteiro de Gálatas, mas vamos somente usar Gálatas 5. Então, Gálatas 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então agora ele já está usando a palavra jugo, a palavra servidão, a palavra liberdade e a palavra Cristo. É porque quando você entra em Cristo, eu sei que muita pessoa não gosta de ouvir isso, mas eu vou falar que porque é bíblico, uma vez salvo, salvo para sempre. É o que a Bíblia ensina. Ainda que não haja essa expressão na Bíblia, é um fato. Porque ele entra, ele não abandona. É o que a Bíblia ensina. Hebreus 13 diz, ele não abandona os filhos dele. Ele entra, ele fica conosco e é uma operação sobrenatural. Não é simplesmente uma decisão humana. E ele diz aqui, estai firmes. Por quê? Porque vão pessoas para nós que vão falar, você vai ter que guardar isso, guardar aquilo, guardar isso, guardar aquilo. E se você não guardar, você vai para o inferno. Eu ouvi alguém mandou um vídeo para mim hoje, alguém falou que você tem que guardar, ou você vai para o inferno. E o cara que estava conversando com ele falou, então por que você acabou de admitir que você está fornicando? E o cara ficou calado, porque ele não tinha resposta. Estava fazendo uma coisa e pregando outra. Mas a Bíblia diz que a salvação é uma vez na sua vida, mas resolve tudo e eternamente você é de Jesus. Ok, então ele diz aqui, a liberdade em Cristo, e esse jugo já vimos em Atos 15, versículo 10, é a lei de Moisés, ok? Versículo 2, eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então não dá, você não precisa de Jesus. Se você precisar da lei, você não precisa de Jesus. Ele continua, olha aqui versículo 3. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar, marca aqui, toda a lei. No contexto aqui, era a circuncisão. No contexto hoje, pode ser qualquer outro mandamento. Pode ser o sábado. Pode ser leis sobre purificação. Muita coisa. Se é necessário para a sua salvação qualquer mandamento, então é necessário todos os mandamentos. Porque você está dizendo a sua própria justiça é necessária para a sua salvação, mas biblicamente a única justiça que vai salvar a gente é a justiça que vem de Deus, e essa justiça é o próprio Jesus Cristo. Ok, versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela, marca a palavra, lei. Da graça tendes caído. Você não tem graça então, não tem a graça de Deus? É a lei? Você está tentando entrar na porta do céu, pela sua própria justiça, você acha que você vai entrar? Porque você já negou a necessidade da graça de Deus, você não precisa. Então, se você quiser tentar, quem gostaria de tentar ir para o céu na sua própria justiça? Levanta a sua mão. Alguém? Eu sei que eu não quero tentar. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de Jesus. Só pense na palavra Salvador. A Bíblia não diz que Jesus é somente nosso exemplo, a Bíblia diz que Jesus é nosso Salvador. Olha a diferença nos termos. Versículo 5, porque nós pelo Espírito da fé aguardamos a esperança da justiça, a justiça de Jesus, porque em Jesus Cristo, versículo 6, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Marca essas palavras aqui, a fé que opera pelo amor. A verdadeira fé é uma fé ativa e opera pelo amor. A operação da fé. Lembra como a gente estava com aquela dúvida? Quais mandamentos eu preciso seguir? Mas lembra como ele disse aqui em Atos 15, versículo 9, que a fé purifica o nosso coração? A fé purifica o nosso coração porque coloca em nós o amor de Deus.
Leia Romanos 5, versículos 1 a 5. Ele derramou o amor de Deus em nós. E aqui ele diz que nossa fé opera pelo amor. Então, existe um amor em nós que a gente não tinha antes. Agora, por Jesus, ou pela fé em Jesus, tem essa fé. Ele vai explicando, olha aqui, versículo 7. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Porque vocês agora estão voltando para a mentira, que a lei salva. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha que coisa aqui, versículo 9. Vocês já notaram a quantidade de igrejas hoje que pregam que você tem que guardar os mandamentos? Ele diz aqui, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele continua, confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, por ser perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Olha aqui o argumento dele. Se eu ainda, por que eu estou sendo perseguido? Se eu estou pregando a lei de Moisés, por que os judeus estão me perseguindo? Estão me perseguindo porque eu não preguei a lei de Moisés para vocês. Eu preguei Jesus para vocês, e por causa disso os fariseus não gostavam de mim, e não gostam de mim. Então, essa doutrina nova que vocês têm, que a salvação é Jesus e a lei, é errada. Versículo 12. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então aqui em versículo 13 ele está esclarecendo, a nossa liberdade não é para pecar, a nossa liberdade é para fazer o certo, é para amar. Essa é a nossa liberdade. Antes não tinha essa liberdade, eu tinha pecado, eu era escravo do meu próprio pecado, e eu queria fazer coisas erradas, e eu não consegui sair. Eu me lembro de certas batalhas na minha vida no passado. É só pela fé em Jesus que você consegue sair desses, vamos dizer, vícios, ou qualquer coisa que seja que for. Agora olha aqui, versículo 14, é muito importante esse versículo, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a lei é boa, a lei é perfeita, a lei é santa. A lei pode me ajudar, mas para servir a Jesus como crente, para viver minha vida cristã, a lei não é meu guia, não é. Eu tenho algo superior. Eu tenho o Espírito Santo de Deus que me guia pela minha fé para amar uns aos outros. E na verdade, por causa disso, há certas coisas, prestem atenção, que eu faço ou não faço para obedecer a Deus, e a lei não fala nada sobre essas coisas. Um exemplo que eu dou muitas vezes é o seguinte: vamos dizer que há uma moça solteira na nossa cidade, ela é bonitinha, linda, lindíssima, e eu vejo ela está sentada do meu lado, e eu coloco a minha mão no cabelo dela, eu começo a passar a minha mão, você é tão linda, falando isso para ela, sabe, você é a coisa mais linda no planeta, mas eu sou casado. Levanta sua mão se você acha errado eu fazer isso. Levanta sua mão. Levanta bem alto. Eu quero. É errado. Me mostra na lei de Deus que é errado. Me mostra os 613 mandamentos. Você não vai encontrar mandamento nenhum que diz que é errado. Por que é errado? Porque eu não estou amando ela, eu não estou me amando, eu não estou amando minha esposa. Eu estou provocando algo que pode causar fornicação. Não estou?
Eu não preciso de um mandamento. Mas a Bíblia não fala que não pode. Eu não preciso de um mandamento desse. Eu tenho o Espírito de Deus. Ele me diz que eu preciso amar e eu compreendo isso. Então não é para eu fazer isso. Cada pecado é contra o amor. Cada pecado. E por causa disso, ele diz aqui em Gálatas 5, versículo 14, toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Então, esse é o poder da vida cristã. E para esclarecer, vamos continuar a ver um pouco mais aqui, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou desejo da carne. Você tem o Espírito, você vive no Espírito, agora você vai andar no Espírito. Esse é o mandamento para nós. Segue Ele, é um relacionamento sobrenatural. Você vai escutar a voz do Espírito agora. Ele usa a palavra. João nos ensina isso. Na verdade é Jesus no livro de João. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Versículo 18, outro versículo chave. Mas se sois, marca essa palavra, guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Essa é a resposta. Eu falei, vou falar de novo, a lei não é meu guia. Agora que eu sou salvo, é o Espírito Santo de Deus que me guia. Ele diz aqui, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Na verdade, estamos, vamos dizer, de cima da lei. Há certas coisas, eu não preciso ver versículo que diz, você não pode fumar cigarro. Eu não preciso de mandamento que diz isso. Os cientistas descobriram que o cigarro destrói o corpo. Eu sei que meu corpo é o templo do Espírito de Deus. Então eu não vou usar isso que causa câncer e tantos problemas no corpo tão continuamente, é tão óbvio. Cerveja, outra. Eu não preciso de um monte de mandamento para evitar certas coisas. Há certos eventos da nossa cidade que tem um monte de mulher pelada. Eu não preciso de mandamento para saber que eu não devo participar. Eu não preciso de mandamento que diz que eu não devo assistir filme que tem coisas erradas. Eu não preciso de mandamento. Eu tenho alguém que está me guiando aqui, eu tenho o Espírito. Ele me mostra que eu não devo fazer essas coisas. Às vezes minha esposa e eu assistimos algo e tem algo e acomoda a gente pensa, não, acho que e não é nada horrível, é algo assim, tipo assim, a gente ainda fica meio incomodado, assim, tipo, será? Mas o Espírito Santo está operando, está nos mostrando coisas, e precisamos prestar atenção. Eu acredito que muitas vezes temos os nossos ouvidos tampados e nós não estamos prestando atenção no Espírito Santo. Ele está falando e a gente não escuta. Ele diz aqui, versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, como que é? Obrigado. Inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ele nem precisa explicar tudo, porque você já sabe pelo Espírito, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Que palavra forte! Mas o fruto do Espírito, agora o fruto, e note, ele não fala frutos, mas fruto, algo singular, é a coisa natural dessa obra sobrenatural na nossa vida. O fruto do Espírito, ele habita em você, diz aqui, é amor, a primeira coisa, amor.
gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Sim. Esses atributos aí são, quer dizer, no meu pensamento, Aham. são coisas que nós devemos adquirir, né? Correr para elas, porque nem tem a moça de qualquer maneira. Sim. Se não tiver Deus, esse mediador, não vai nada. Sim. E nem a lei que eu estava falando ali. Para mim, a lei aponta mais para o pecado. Aham. Sim, sim. Mostrando as coisas, né? E a graça só mantém. Amém. Oh, boa observação. Na verdade, se você quiser notar aqui, essas coisas em versículo 22 são os atributos de Deus. E o Espírito Santo que está operando em você, então ele mesmo está se manifestando na sua vida quando você manifesta esse fruto. Boa observação. A pessoa, quando possui isso aí, tem domínio próprio. Nada vai vir uma série maligna, Deus já vai. Sim. Amém. Olha aqui. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ele diz aqui, contra essas coisas não há lei, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Versículo 25 é muito interessante e muito importante. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Andemos é um mandamento. Vivemos em espírito quer dizer, se você é salvo, você tem vida por causa do Espírito de Deus. Se vivemos em espírito, andemos ou vamos andar também em espírito. Ok? O que isso quer dizer? Ele está dentro de nós, Ele é nosso guia, Ele quer manifestar o fruto, que são os atributos de Deus, mas ainda existe em você, crente, a responsabilidade de prestar atenção no que Ele está falando quando Ele está te guiando. É importante. Falando isso, olha o que a Bíblia diz aqui em Efésios 4, Efésios, o próximo livro, Efésios 4, falei certo, Efésios 4, versículo 30, Efésios 4, 30, e note aqui o que a Bíblia diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, Ele já está em você, Ele já selou você. Se você não escutar a voz dEle, Ele fica triste, porque Ele quer fazer uma obra. Eu me lembro, a primeira vez que eu vim para o Brasil, eu não falava português, e eu vi algumas pessoas que estavam precisando de ajuda espiritual, numa igreja, num culto, e eu queria muito ajudar, e eu poderia ter falado muita coisa no inglês, e ninguém ia me entender, e eu me lembro, uma tristeza veio para mim, porque eu queria tanto ajudar, eu não tinha como, porque a pessoa não me ouvia. E o Espírito Santo, Ele entra em você, Ele sela você para o dia da redenção, e se você não prestar atenção no que Ele fala, a Bíblia diz aqui, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não diz aqui, bom, se você não obedecer o Espírito Santo, Ele vai abandonar você. A palavra divórcio não está no vocabulário do Espírito Santo. Você é salvo para sempre. Mas Ele está aqui para guiar você, Ele está dentro de você. Eu acredito que precisamos desenvolver ou amadurecer o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Precisamos orar mais de um coração puro e humilde. Precisamos ler mais a palavra de Deus. E precisamos às vezes só parar na nossa oração e escutar Ele. Tipo, o que o Senhor já me mostrou na Bíblia? Qual é a resposta do Senhor para as dúvidas da minha vida? Você já foi para um lugar, um canto seu, em casa, sei lá, fez uma oração, em vez de falar o tempo todo na sua oração, vamos dizer que você ora por 15, 20 minutos, em vez de ficar falando, você para só para
pensar no que Ele já te mostrou na Bíblia. Eu garanto que o Espírito Santo tem algo que Ele quer falar. Mas você precisa prestar atenção. Ele é nosso guia. Ele quer manifestar os atributos de Deus em você, o fruto dele. Mas, irmãos, eu acredito que no caso de muitos crentes, o Espírito Santo parece que está bem longe. Ele não está longe, porque se você salva, está aqui. Mas a gente não presta tanta atenção. E por causa disso, em Hebreus 12, ele nos mostra que Deus nos disciplina. E Ele pode permitir até coisas horríveis acontecer na sua vida, para que você acorde e você pense, espera aí, estou errado. Deus vai disciplinando. Então assim nós notamos a doutrina atrás das palavras de Tiago aqui em Atos 15, através do livro de Gálatas. Deixe-me só mostrar aqui rapidinho, eu pulei a hora aqui, mas de terminar. Deixe-me mostrar, porque eu já estou nisto. Atos 15, versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Então, por favor, aqui em Atos 15, versículo 22, marca as palavras apóstolos, anciãos e toda a igreja. Então, havia de uma forma, talvez muito informal, mas um voto. Todo mundo concordou com a conclusão do pastor. Eu acho tão legal quando o pastor quer fazer algo, Deus coloca algo no coração dele e toda a igreja concorda. Eu participava por muitos anos de uma igreja e sempre tinha essas reuniões administrativas e em todo o tempo a igreja toda, que tinha mais ou menos 300 membros, concordava com o pastor em todo o passo. E eu não esqueci disso. O pastor falou, eu acho que devemos fazer isso. Às vezes os irmãos tinham perguntas, mas todo mundo falou, vamos fazer isso então. E Deus abençoou. Eu achei tão maravilhoso. Uma igreja, todo mundo de acordo, todo mundo concordando com o pastor. Então, o que é necessário ter um pastor que serve a Deus, que quer seguir a Bíblia, que quer deixar o Espírito Santo guiar. Mas diz aqui que isso aconteceu. Vamos continuar rapidinho. Então eles escolheram esses dois homens, versículo 23, e por intermédio deles escreveram o seguinte, os apóstolos, eles escreveram uma carta, os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos entre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde, porquanto ouvimos que alguns que saírem dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu nós bem, reunidos concordamente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum. Versículo 28, marca essas palavras. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A igreja, os apóstolos, os anciãos, e a igreja, a palavra diz, aqui em versículo 28, e o Espírito Santo, ou seja, eles observavam que o Espírito Santo autenticava a fé dos gentios sem a lei de Moisés. Então a igreja, em vez de falar, não faz sentido isso, em vez de reagir assim, a igreja falou, não, o Espírito Santo já declarou a verdade, aceitamos a verdade. Então a igreja concordou com o Espírito Santo. E é isso que nossas igrejas precisam hoje. Nossas igrejas precisam concordar com o Espírito Santo de Deus.
senão essas coisas necessárias, versículo 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Essa é a razão, versículo 29, as últimas 3 palavras, bem vos vá. Ou seja, não tem nada a ver com a salvação, essas coisas são para as suas vidas, bem vos vá, se vocês guardaram essas coisas aqui. Versículo 29. Versículo 30. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Vamos orar.